Vamos entender agora os gráficos da série plaquetária, porque sim, ele vai nos indicar trombocitose, trombocitopenia, coágulo, macrotrombócito. O gráfico ele vai te mostrar tudo isso. Então a gente consegue até aliar as nossas observações no laudo depois, posteriormente, né? Quando a gente for falar de liberação de laudo, eu vou mostrar para vocês. O gráfico é sempre mais uma arma, né? E as plaquetas é uma série que muita gente não dá atenção devida. Às vezes ela tem uma discreta, né, gente, mudança entre uma trombocitopenia e aí as pessoas não dão essa devida importância, porque às vezes pode ser uma pseudo, né? Não é uma trombocitopenia verdadeira. E o gráfico ele pode mostrar isso para vocês. Então vamos lá mostrar aqui para vocês os gráficos da série plaquetária, que sim é uma série extremamente importante e vou falar mais, hein? São poucos analistas que sabem interpretar os gráficos de plaqueta. Então, se eu te ensinar isso aqui, você pegar, é um grande diferencial de verdade na bancada, tá? A galera não dá atenção para esse gráfico e todos são importantes, mas o de plaqueta, enquanto os outros estão falhando, você vai lá e vai acertar. Vamos lá. Como é, né, gente, que faz esse gráfico aqui de plaqueta? O gráfico de plaqueta, ele vai mostrar pra gente os valores de MPV e de PDW, tá? E aí, esses valores são calculados a partir da curva que vai ser feito na contagem de plaquetas, tá? O MPV é o volume médio plaquetário da plaqueta, enquanto o PDW ele fornece informações quanto o grau da variação do tamanho. Então, gente, o MPV ele é o volume médio das plaquetas. É como se fosse um coeficiente de variação daquele volume. Então, assim, ele em quase todos os equipamentos tem MPV, o PDW já não, tá? O PDW é somente em alguns equipamentos com tecnologia mais avançada, mas é importante você saber o que é, tá? Então vamos lá. Se esse aqui é um gráfico normal de plaquetas, ele sobe aqui, ó, vem, faz essa curva, tá tudo certo. Esse é um gráfico normalzinho aqui de plaqueta, tá? Plaqueta normal. Quando a gente tem esse gráfico aqui, que a gente chama de gráfico invertido ou gráfico com subida em pequenos picos, a gente entende que tem um interferente aqui. Normalmente, o interferente característico deste gráfico são hemácias fragmentadas, ou seja, os esquizócitos. Lembra lá que eu falei para vocês que para o equipamento fazer a leitura das células, para ele criar um gráfico, ele vai passar o feixe de luz e ele vai fazer a leitura ali do tamanho da célula, vai ler o núcleo, RNA, DNA, como é a cromatina. No caso da plaqueta e da hemácia, elas são anucleadas, né? Elas não têm núcleo. Então, elas têm menos um parâmetro aí para o equipamento conseguir diferenciar. E se a gente tem hemácias fragmentadas, os esquizócitos, em grande quantidade aí no nosso hemograma, com certeza o equipamento vai confundir, porque aí o fragmento vai ser quase do tamanho da plaqueta e aí ele não vai entender o que é o que ali e vai ficar confuso. Por quê? Ele vai entender que tem aquela célula que é extremamente parecida com a plaqueta, mas ele sabe que pode não ser. Entendem? Ele sabe que é quase igual, mas tem alguma coisinha ali que é diferente. Então ele vai jogar aqui, ó, no gráfico, e o gráfico vai ficar assim diferente, já sinalizando para você. E nesse caso, nos equipamentos que não tem uma segunda tecnologia para fazer a plaqueta, é necessário fazer a contagem de plaquetas manual em lâmina, que assim você elimina o interferente esquizócito. E aí você vai colocar no laudo, tá? Que você fez a contagem manual da plaqueta. Nesse outro caso aqui, a gente tem um gráfico com pequenos picos aqui, gente, ó, na descida, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente mostrar o normal. De ver que o normal ele sobe e desce, como se fosse uma montanha russa mesmo. Aqui ele subiu, mas ele desce, ó, fazendo alguns picos e aqui ele já faz vários, né? E quando a gente vê esse tipo de gráfico, ele é indicativo de grumos plaquetários. Então a gente vai ter a possibilidade de enxergar grumo plaquetário, pode ser por fibrina também, tá? Então, muito bom a gente entender esse gráfico aqui de plaqueta.
Quando a gente olha um gráfico de plaquetas, que ele tem a sua base aqui, ó, larga, a gente pode observar o indicativo de trombocitose, ou seja, uma grande quantidade de plaquetas. Já quando a gente tem o gráfico aqui embaixo, um gráfico mais estranho aqui, assim, né? Mais para baixo, ele nem conseguiu subir, a gente tem um indicativo de trombocitopenia, ou seja, pouquíssimas plaquetas aqui nesse paciente. E agora, quando a gente tem um gráfico que ele sobe, mas ele começa a fazer alguns picos dessa forma aqui, ó, desse formato, a gente pode ter alguns indicativos. Então, a gente tem plaqueta gigante, pode ter grumos plaquetários, pode ter as hemácias microcíticas, né, os fragmentos que eu já falei para vocês. E se a gente olhar em lâmina, também pode-se observar satelitismo, que é quando as plaquetas elas ficam em volta ali dos neutrófilos, tá? Ou também quando o paciente ele tem a incompatibilidade com o anticoagulante EDTA. Então, esse tipo de gráfico é um gráfico de interferente e a gente precisa entender o que está acontecendo ali. O que é muito interessante vocês compreenderem de tudo isso aqui é entender como é um gráfico normal. Se eu entender como é um gráfico normal, qualquer anormalidade eu vou prestar atenção, porque esse é o nosso papel. A gente precisa interpretar o que o equipamento está nos mostrando para a gente conseguir transmitir no laudo, para a gente mostrar no laudo o melhor. Qual foi a nossa interpretação ali da nossa lâmina, do que o equipamento está mostrando, certo?